Vamos começar indo direto para o Rio de Janeiro. Está com a gente o Rian Lobo. Ontem o Rio viveu uma operação, conheceu uma operação impressionante pelo tamanho, pelos efeitos, pelo número de mortos. A operação mais letal foi conduzida pela Polícia Civil. Saíram de lá com 16 pistolas, 6 fuzis, 12 granadas, submetralhadora e 24 corpos, além de um policial que foi morto. Rian, o que a gente tem de novidade de ontem para hoje? Qual é a discussão do momento? Paneg, 16 dos 24 homens que morreram durante essa operação da Polícia Civil ontem no Jacarezinho, zona norte do Rio, já foram identificados pelos familiares aqui no Instituto Médico Legal no centro do Rio de Janeiro. Cerca de 50 pessoas estão na unidade nesse momento, um dia após a ação, aguardando a liberação dos corpos. Os familiares confirmam que os mortos tinham envolvimento com o tráfico de drogas, mas denunciam que eles foram torturados, como conta a auxiliar de serviços gerais, Daniele Pinheiro, esposa de um dos homens. Ele estava encurralado aqui, os policiais estavam dando tiro atrás, o de trás já estava morto e ele só tinha sido baleado na perna. E ele ficou ai, e a gente só da janela vendo. E quando chegou lá, eles foram lá e deram mais outro tiro para matar. A Organização das Nações Unidas se posiciona afirmando que há histórico de uso desproporcional de força e que é preciso uma investigação independente para as mortes. O Ministério Público abriu uma investigação para apurar se houve irregularidades. Bom, esse caso é um caso muito sério, tem que ser investigado, não há a menor dúvida disso, como todos os casos em que envolve morte. É preciso, no entanto, que a gente faça uma discussão aqui, digamos, não vou dizer mais ampla, mas oportuna. No ano passado, em meados do ano passado, o ministro Edson Fachin, depois referendado pelo Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão dizendo que estavam proibidas as operações policiais no Rio de Janeiro, nas comunidades, durante a pandemia. Apenas seriam autorizadas aquelas em caráter excepcional, desde que tudo defendido por escrito e com cópia para o Ministério Público Estadual. Assim foi decidido. O plenário virtual confirmou, vozes discordantes Alexandre de Moraes e Luiz Fux. O Alexandre de Moraes disse, olha, a ausência de operações policiais por um período prolongado poderá fortalecer o crime organizado e dificultar o trabalho de combate ao crime. Ou seja, se a gente não for fazer as operações na quantidade que a polícia entende que é certa, corre o risco de você chegar lá e ter uma estrutura mais forte, mais sólida te esperando. Tomada essa decisão, que ela é bizarra, do Supremo Tribunal Federal, a realidade não mudou. O tráfico de drogas não parou de fazer tráfico de drogas porque tem pandemia. Então, a lógica do Supremo Tribunal Federal, lá do ar-condicionado, lá das capinhas, é a mesma lógica intervencionista que o Supremo Tribunal Federal toma para tudo. Tem que fazer o censo. Eles decidem tudo. Intervencionismo. A autoridade encarregada de decidir se deve ou não fazer uma operação no Rio de Janeiro, se a operação é policial, é a polícia. Se a operação é sanitária, são as autoridades de saúde. Não pode definir o Supremo Tribunal Federal quantas vezes a Polícia Federal deve subir, ou Polícia Estadual, Civil, aliás, que foi o caso dessa, Polícia Militar, ou até a Polícia Federal. São as polícias que devem definir. E se houver exagero, aquilo deve ser investigado. Então este caso tem que ser investigado, não porque ele se enquadra ou não se enquadra nas ordens dadas pelo Supremo. Aliás, se enquadra. O delegado fez questão de frisar. Fizemos a comunicação por escrito, o Ministério Público estava ciente da operação. E, no entanto, tem lá 24 corpos. Ou seja, a ordem do Supremo Tribunal Federal não evita que ocorram mortes. E aí, a gente está misturando as coisas.
E a gente não pode misturar as coisas. Não podemos tirar o direito, que é obrigação da polícia, porque são os órgãos de segurança os responsáveis pela segurança, não é o Supremo Tribunal Federal. Então os órgãos de segurança têm que ir lá e precisam ter a responsabilidade pelo sucesso, pelo fracasso. E tem que responder. Morreu? Responde. E tem que responder de verdade. Obviamente, a investigação tem que ser independente, óbvio. Não pode ser o colega que vai investigar. Não pode passar pano, não pode deixar que morram 24 pessoas se não era para morrer ninguém. Agora, não dá para dizer com este grau de informação que a gente tem hoje que não era para morrer ninguém. Nem que o certo era morrer 12, ou 3, ou 1, ou 7, ou 34. Não dá para dizer. Não dá para dizer. Não dá para absolver a polícia pela operação. Também não dá para condenar. Tem que investigar. Pistola, fuzil, granada, submetralhadora. Acharam uma bala, um míssil lá. Uma bala. O que é isso? Tinha alguma coisa acontecendo ali. Mas então era para sair de lá com 24 corpos? Eu estou separando o policial. Que infelizmente foi morto durante a operação. Não dá para dizer sobre os 24 ainda que infelizmente foram mortos. Será infelizmente cada uma das vidas que não poderiam ter sido mortas, eliminadas, sem necessidade. Agora, reação teve. E alguns ali, se todos, se 70%, se 2%, se 7%, a investigação é que vai dizer, iam morrer. Temos um problema no Brasil e ele é muito sério. Nos Estados Unidos, em um ano, houve, no ano de 2019, 1.093 pessoas mortas em confronto com a polícia. Sendo que os Estados Unidos têm uma força policial muito maior do que a nossa, sendo que os Estados Unidos têm 60% a mais de população do que o Brasil. Lá morreram 1.093 pessoas em 2019. Fonte, jornal The Guardian. Se você pegar outra fonte de um outro jornal dos Estados Unidos, dá 1.044. A ordem de grandeza está mantida. Algo como 1.000 pessoas. No Brasil, em 2019, 5.800 pessoas morreram em confronto com a polícia. Temos menos policiais, temos menos população e a gente matou 5, 6 vezes mais do que a polícia americana, que não é uma polícia tranquila. Vamos ver, vamos acompanhar, né? A gente está acompanhando as histórias da polícia americana. Toda hora tem um problema lá sério de racismo e com morte promovida por policial. E mesmo assim, nós estamos falando de 1.093 mortes contra 5.800 mortes. É inacreditável. Dessas 5.800 mortes, 1.800 mortes no Rio de Janeiro. Bom, mas vem cá, você está querendo comparar a realidade do Rio de Janeiro com a realidade de uma cidade pacata dos Estados Unidos, do meio oeste? Não. Eu só acho que a gente tem que visitar esses números e precisa entender o que está acontecendo. E não pode misturar as coisas. Não é porque em 2020, aquele episódio absurdo e lamentável do João Pedro, Pablo, 14 anos, tiro nas costas, dentro da casa de um parente, jogando sinuca, durante uma operação policial, que você vai dizer que não pode ter operação policial, não pode matar uma criança, não pode matar um inocente, mas não pode deixar o crime organizado tomar conta de nenhum pedaço do Rio de Janeiro e de nenhum pedaço de cidade alguma do Brasil. Nos Estados Unidos morreram, nesse 2019, 59 policiais. Se a gente pegar no Brasil, nós estamos falando em 500 policiais mortos. Contra 59 nos Estados Unidos. A polícia, aquela história da polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Aí você vai ver o que faziam os policiais quando morreram. A maior parte deles, numa proporção de 3:1, em alguns anos 4:1, fazendo bico. Então começa que a gente tem várias discussões para tomar a partir deste caso, a partir de casos como esse. Policiais não podem fazer bico. Aí
paga-se para o policial um salário que praticamente o empurra para o bico. Isso é um absurdo. É uma violência que o Estado promove, patrocina, finge que não existe em cima dos policiais. Não pode fazer bico. Não devia poder fazer bico. Mas faz. Também ganhando o que ganha, faz bico. Então, tem o problema do bico, que a gente não enfrenta, mas tem esse fato novo. O Supremo Tribunal Federal, que aliás vai voltar a discutir esse assunto nas próximas semanas, que não pode tomar uma decisão pela polícia. Desculpa, é a polícia que tem que decidir. É a polícia que sabe o que está acontecendo. É o frentista do posto de gasolina que põe a gasolina. É o chapeiro que faz o sanduíche. Não é o Fachin que manda fazer sanduíche, não é o Fachin que manda botar gasolina, não pode ser o seu Fachin ou qualquer ministro do Supremo que decida se a polícia vai ou não subir o morro. E aí a gente discute a decisão do Supremo à luz do efeito da operação. Se essa operação deveria ou não ser feita, é uma discussão. Se essa operação deixou um saldo ilegal, é outra discussão. A legalidade da operação não pode ser analisada à luz de suas consequências. Tem que ser analisada à luz da sua origem. Pode ou não a Polícia do Rio, civil ou militar, tomar uma decisão deste tipo? Deve. Quantas vezes? Porque a decisão do Supremo diz apenas em caráter excepcional. Ou alguém acha que policiais não estamos fazendo nada, vamos para a praia? Não, não vamos para a praia não, vamos invadir o morro. Isso é um absurdo. Não tem o menor cabimento um negócio desse.